Galera, eu quero falar de interculturalidade e, consequentemente, um resultado disso, a gente tem um pluralismo jurídico. Por que consequência disso? Porque quando eu falo de interculturalidade, eu estou falando de um contato, de um relacionamento entre as culturas e, consequentemente, eu tenho o quê? Um enriquecimento cultural advindo de tudo isso. Então, na semana passada nós falamos de multiculturalismo, hoje ao tratarmos de interculturalidade, é justamente falar que a partir desse multiculturalismo, dessas muitas culturas, quando nós temos esse contato, a gente acaba que tem esse enriquecimento e, consequentemente, a gente tem também um pluralismo jurídico, porque a gente tem aí multifacetas, multi-elementos que entram em contato e acabam tendo aí esse elemento plural, né? Um exemplo, quando a gente trata de direito internacional público e a gente trata de tratados internacionais, de convenções internacionais, por exemplo, a gente tem aí uma interculturalidade diante de um multiculturalismo, né? Que nos faz ter, consequentemente, ali uma análise de vários ordenamentos jurídicos que, junto, nos criam um pluralismo jurídico, porque são várias ideias, veja, eu tenho várias nações ali com hábitos, costumes, culturas diferentes, como nós já mencionamos, ordenamentos jurídicos diversos que entram em contato, entende? Então, quando eu falo aqui disso, é importante, eu pego para debatermos a questão da América Latina, eu falo ali das áreas da Bolívia, isso nos traz à tona, da Bolívia, por exemplo, nos traz à tona a questão da colonialidade, que nós já tanto estudamos, mencionamos aqui. Quando eu falo dessa interculturalidade, eu estou falando, peguei aqui para o exemplo da América Latina, eu falo justamente dessa ideia de inferioridade dos povos, né? Então, quando eu tenho um parâmetro de inferioridade dos povos, eu tenho, consequentemente, esse elemento de subalternalizá-los, de deixar algo subalterno à cultura europeia, enfim. Então, os saberes locais, consequentemente, que nós mencionamos na aula passada. E essa interculturalidade, ela acaba que a gente percebe nesses movimentos indígenas. E a gente trouxe aqui para a tela esse exemplo da Bolívia, Equador. Quando a gente trata de destacar, né, essa emergência de termos esse elemento multicultural nesses lugares, porque é justamente um anseio de anos por serem considerados como subalternos que a gente tem esse caráter emergencial de justamente que para que a gente tenha a visão real da riqueza, né, do contato com esses povos afros, indígenas, enfim. Então, para que a gente tenha, para que o mundo todo tenha o conhecimento desses saberes locais, né, em detrimento do nosso direito ocidental, enfim, para que a gente possa ter esse contato, essa interculturalidade necessária. Então, a gente vai tendo isso de forma generalizada no mundo, né? A partir aí de um embasamento, de um âmbito educacional, né? Que a gente visa para que a gente tenha essas culturas difundidas pelo mundo, né? A partir da educação em especial. Então, a gente vê aí o modo de vida desses povos, né? O pensamento que é construído em torno deles vão sendo aos poucos expressados para o mundo todo a partir dessa interculturalidade.
E não só povos indígenas, os afros, e sim, a gente tem muitos grupos que são tidos como subalternos, tá, gente? Então, quando a gente fala desse elemento multicultural, como nós mencionamos na aula passada, a gente admite, né, essas diferenças entre os povos. A gente tem uma expansão aí a partir do âmbito político, né, a forma de ver os vários setores da sociedade, eles acabam que entram em contato, né? Então, a gente tem agora mudanças no decorrer do tempo, né? Mudanças sociais, mudanças que de fato foram muito, muito importantes e são válidas a serem observadas, que com o tempo vai dando aí vai mudando essa forma de ver, né? Esse parâmetro interracial, essa questão de subalternalizar os povos, vão se rearticulando com relação a essa diferença que nós temos trazidos por essa colonialidade. Quando eu falo colonialidade, eu estou me referindo justamente a esses parâmetros, né? Esse elemento de deixar um povo como subalterno a partir de uma cultura que é valorizada em detrimento de outra. Então, eu tinha ali uma colonização Brasil-Portugal, trazendo para a nossa realidade. O Brasil, né? Os colonos sofriam politicamente, socialmente, de muitas formas na sociedade por serem considerados subalternos em detrimento de uma cultura europeia, por exemplo, né? Aí aqui a gente traz à tona para considerar essa confederação aqui que estuda, né, os indígenas, que lida ali direto com os indígenas do Equador, trata dessa interculturalidade, falando justamente que ela nos traz um critério democrático, porque veja, acaba que a gente tem um contato maior com outras culturas de uma forma mais global agora, né? Mais igualitária, de algo que de fato se expandiu. Então, a gente já tem um movimento inverso, um critério anticolonialista, né? Anticapitalista, tudo antes aos qualquer regime que possa deixá-los ainda nessa posição de subalternos. Essa é a grande questão. Então, cria-se um movimento democrático, né, com relação ao tratamento desses povos, dessas sociedades que foram consideradas dessa forma. E a interculturalidade, justamente, que propicia isso, esse respeito a essa diversidade cultural, né, a todas as sociedades. Então, a gente tem aí uma diversidade econômica, social, política, enfim, em todos os âmbitos entre os povos, mas que acaba que pela interculturalidade a gente tem esse contato e conhecimento, né, trocado, e isso acaba que justamente vai numa corrente inversa à questão da colonialidade, né, que antes era pregada e disseminava essa ideia de deixá-los num âmbito inferior, de tratá-los como subalternos. E é justamente esse conceito de multiculturalidade que nós tratamos, o multiculturalismo que nós tratamos na aula passada, vai ser criar, vai representar, né, essa necessidade de interculturalidade. Eu tenho um elemento que é múltiplo, eu tenho ali uma diversidade muito grande e eu preciso ter a necessidade desse contato, né, desse elemento com as várias culturas, para que eu tenha, consequentemente, o que, gente? Uma propositura de transformação, né, nas sociedades, para que eu tenha reprodução agora de elementos positivos
com relação a essas várias sociedades, e não negativos como antes. Essa é a grande questão. Então, a partir dessa interculturalidade, né, eu vou ter esse elemento que de inclusão e não de exclusão. Essa é a grande sacada. Então, vai me significar um processo transformador de fato social, que verdadeiramente vai poder transformar a sociedade como um todo, economicamente, socialmente, essa questão de inferioridade. E não precisa ir longe, não. Eu não preciso mencionar apenas a Bolívia, ou enfim, falar da América Latina como um todo. Aqui na nossa realidade sul-americana, eu não estou falando assim dos indígenas ou de quilombos, enfim, que povos que visivelmente a gente vê, mas outros povos, gente, outras sociedades que estão ali ao nosso derredor e que socialmente são excluídas, né? A gente vê, onde você mora? Se morar aqui em Abaetetuba, vamos trazer para a realidade de Abaetetuba. Se morar ali na Angélica, ai não, Deus o livre, eu não vou na casa dele, eu não sei quem ele é, é bandido. Meu Deus do céu. Tá na praça ali, aquela praça lá perto da Caixa Econômica, pronto. Meu pai, é traficante, na certa. Assim, gente, a gente vê a nossa realidade social ao nosso derredor. Mas essa exclusão, ela está tão irrigada nas nossas veias, no nosso pensamento, no decorrer dos anos, e foi passando de uma coisa de pai para filho, que a gente já exclui, né, automaticamente na nossa mente, sendo que não é dessa forma. Então quer dizer que eu não posso ter um amigo que mora na Angélica e eu não posso visitá-lo? É claro, não estou falando que não é violento, eu estou tratando, levando em consideração, é claro, todas as questões sociais, né, de violência, segurança, enfim. Mas justamente eu estou tratando desse olhar julgador que partiu dessa ideia de colonialidade ainda, entende? Então, as raízes dessas exclusões sociais de hoje estão nessas raízes de colonialidade ainda, de tratar o outro como subalterno. Essa é a grande questão. Então, essa colonialidade então está presente a partir desses parâmetros o quê? Ainda eurocêntricos, né? Com essa cultura europeia centralizada e valorizada de forma que eu excluo os demais. Então, eu vou ter essa diversidade agora expressada de uma forma democrática a partir da interculturalidade. Eu vou ter uma aceitação, eu vou ter uma tolerância, eu vou ter uma equidade de tratamento que deve existir. Porque, gente, ninguém é melhor que ninguém, né? Todos estamos aqui diante do juízo do Senhor e, né, falando, não importa a sua conta bancária, por exemplo, a pandemia podia ter matado, independente de rico ou pobre. Então, é justamente trazer essa ideia de igualdade, é que só quando a gente coloca num parâmetro assim, seríssimo, né, por exemplo, de doenças, que a gente realmente coloca em xeque essa igualdade, mas que de fato ela existe em todos os parâmetros, de todos os ângulos, né, a serem enxergados. Independentemente de conta bancária, é claro, um fato. As desigualdades sociais, elas existem. Mas o que eu quero dizer é justamente trazendo para a questão de sua cultura é inferior à minha. Eu sou melhor que você por conta dos parâmetros da minha conta bancária, da minha profissão, enfim. Essas são as críticas aqui a serem observadas, mas é claro que a gente considera também que, de fato, essas desigualdades sociais existem pelos fatores socioeconômicos, enfim, né? Mas que não é porque existem essas desigualdades que
usos, costumes, culturas de outros povos vão ser inferiorizadas com relação a outras, né? Esse é a grande questão. Então, eu vou ter sempre esse elemento, né, de tentativa de reduzir essa inferioridade já estagnada e esse paradigma ser observado, né, um estereótipo que de fato existe, eu vou ter que trazer justamente a visão para um entendimento de educação intercultural, de uma valorização desse multiculturalismo, né? Praticando de fato esse interculturalismo, né? Essa relação entre as culturas e esse enriquecimento que me dá, consequentemente, um pluralismo jurídico também. Então, justamente trabalhar e intervir nessas contradições, desses conflitos existentes na sociedade, né? Em todos os âmbitos, trazendo à tona esse foco problemático para que a gente trabalhe sempre nessa questão da interculturalidade e que ela possa ser um elemento que venha de fato a somar na sociedade como um todo, que não significa dizer deixar obscuras as desigualdades sociais, né? Como eu mencionei, elas de fato existem, essas contradições sociais existem. Mas o ponto não é deixá-las obscuras aqui, esse não é o ponto. O ponto é dizer que ninguém é melhor do que ninguém, basicamente. Mas que, claro, as desigualdades sociais, socioeconômicas, elas existem. Mas não é por isso que você vai ter preconceitos com sociedades por serem desprovidas financeiramente, por exemplo. Entendeu? Então, eu vou ter que ter essa interculturalização jurídica, consequentemente, porque é justamente incluir nesse âmbito aí sistemático, plural, global do mundo, né? Procurar integrar, incorporar esses vários ordenamentos jurídicos de forma com que eu só tenha a somar, né, no meu dia a dia, essa interculturalização entre os sistemas jurídicos, entre as normas legais. E o exemplo que eu dei para ti de início foi o maior de todos, as convenções, os tratados internacionais. Nós temos ali culturas, ordenamentos diferenciados, distintos, mas que se eu faço essa interculturalização, eu vou ter com certeza uma valorização do âmbito democrático, né? De toda a transformação que de fato precisa existir na sociedade. Aqui, gente, é justamente falar dessa aversão a esse elemento de colonialidade que nós mencionamos, né? E aí a gente vai tratar aqui da ideia de um direito moderno universal, ocidental, individual. Cada estado tem a sua forma de lidar com o seu povo, com a sua nação, né? O seu ordenamento jurídico. Mas quando a gente fala aqui dessa ideia a partir da interculturalidade, é justamente trazer uma questão sistemática, uma questão universal, que todos têm direito à dignidade, todos assim nesses elementos que são comuns, né? Que de fato que criam uma forma de respeitar essa interculturalidade, esse multiculturalismo, esse respeito entre os povos em si. E esse nosso pluralismo jurídico vai propiciar com que nós possamos compreender, né, esse elemento plural da ordem jurídica, né, que a justiça, na verdade, ela está aí para com que
a gente tenha esse direito universal, né? Veja, quando a gente fala, por exemplo, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, é justamente dizer ali de uma forma que, independente da sua cultura, independente do seu ordenamento jurídico, o homem tem o direito que é inerente à natureza dele, trazendo aí para o âmbito do justnaturalismo, por exemplo, né? Tem o direito a ter dignidade. E isso é um elemento que deve ser respeitado de forma plural entre os estados, né? Gente, só um momento aqui que eu coloquei para carregar aqui o computador, mas eu acho que não está funcionando aqui. Está dizendo que está acabando a bateria. Rapidinho. Pronto. Resumidamente, a gente vai tratar desse pluralismo jurídico justamente por termos uma participação maior política participativa de todas as sociedades de forma democrática. É justamente o fato dessas outras sociedades não serem ouvidas ou serem tidas como inferiores, que elas não tinham a participação política democrática necessária que precisariam ter, né? A sua voz no mundo como um todo. Então, nós precisamos ter essa ideia de espaço público participativo a ser relevante a partir da nossa ideia de interculturalidade. Esse é um grande ponto a ser observado, né? Porque nós temos que ter essa satisfação dessa necessidade de uma participação plural, de uma participação de fato igual entre os povos. Então, o pluralismo jurídico é justamente ter essa visão de que nós temos a antropologia jurídica a nosso favor, no sentido de nos conceber a análise dessa pluralidade, né, entre os sistemas normativos no mundo todo. Então, nós temos diferenças, mas que na prática devem coexistir de forma igual, né, ser respeitadas com relação a esse caráter plural, né? Então, esses espaços políticos têm que ser abertos de forma igual para todos os povos, né? Eu preciso ter uma ideia que eu vou ter essas diferentes ordens jurídicas, mas que eu preciso ter o quê, gente? Uma integralidade necessária para que eu tenha esse elemento de interculturalidade aplicado de fato, respeitado de fato, né? Trazendo aí para o nosso mundo do pluralismo jurídico. Então, eu vou ter que ter esses espaços respeitados, abertos de forma igual, democrática para todos. Eu vou ter que ter essa ideia de descolonização agora, né, trazida para que eu valorize essas culturas e não confirme ainda mais essa desigualdade, esse desrespeito com relação ao pluralismo cultural, ao multiculturalismo, ao pluralismo jurídico também, consequentemente, porque se eu desvalorizo determinada cultura, determinado povo, determinada forma de agir, eu já não valorizo o seu direito consuetudinário, por exemplo, né? Os seus usos e costumes não são valorizados para mim, enfim, entre outras coisas, a sua forma de organização, quando na verdade eu preciso ter manifestações de que eu tenha isso a acrescentar, né, para a sociedade o espaço social em que eu convivo. Então, na verdade, é trazer a interculturalidade de uma forma de valorizar esse multiculturalismo
para que exista de fato um pluralismo jurídico, consequentemente. Espero que tenha dado para entender. Pesquisem para mim, façam esse exercíciozinho para mim rapidamente e conceitue para mim interculturalismo. Bem rapidinho, algo nada demorado. 15, 20 minutos matando. O interculturalismo é muito prático. Eu quero que você faça uma pesquisa para que entenda de fato esse conceito. Podem começar agora, tá bom? Alguém quer que eu repita o que é para fazer? Tá tudo ok? Agora que eu vou olhar o chat aqui. Tudo ok então, né, gente? Vamos lá, 15 minutos, interculturalismo, tá? Entre culturas diferentes, indivíduos de várias culturas, visando a sua integração e convívio, havendo um cruzamento ou respeito de junções e seus ideais e princípios, sem haver imposição de uma cultura sobre as outras. Cadê? Peraí, desculpa, professor. Respeitando as diversidades sem discriminação. Pode ligar a tua câmera, Ana. Éticas religiosas e políticas.
Liguem a câmera, tá, gente? Quando vocês forem falar, por gentileza. Tá bem ruim a tua internet, eu acho, Ana. Não sei, que tá muito... Ficou em câmera lenta agora a tua voz. Eu não tô vendo a senhora. A sua internet, eu acho que falhou. E a sua voz estava em câmera lenta, que eu estava falando. Acho que a Ana desconectou. Mais alguém, gente? Se ela entrar depois, ela continua. Cadê a Eliane, a Rita? Falaram comigo no chat. Professora, a senhora me escuta agora, eu saí e voltei. Agora sim. A senhora quer me ver tudo rupiada aí? É, eu quero. Professora? Oi. Por favor, não quero ligar minha câmera, toda arrupiada. Ah, filha, termina de falar. Mas olha só, gente, fica a dica que quando vocês forem participar, é importante, tá? Mais alguém? Ou você já terminou, Ana? Rosângela, pode falar. Olha, Oi, professora, boa noite. Não sei se a senhora... Tá, obrigada, Ana. Professora, Pode falar, Rosângela. a gente fez uma pesquisa aqui rápida, a gente encontra bastante definições, né, para a palavra. Aí aqui eu te peguei aqui uma que refere-se à integração entre culturas de uma forma recíproca, favorecendo o seu convívio e integração firmada a relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo. Isso. Deu para ouvir, professora? Deu. Qual é o teu sobrenome, Rosângela? Alves Pinheiro. Tá, mais alguém quer participar? Obrigada, Rosângela. Nada. Gente, mais alguém? Se ninguém mais quiser participar... Tá me ouvindo? Agora sim, Eliane, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. Refere-se, eu fiz uma pesquisa aqui também breve, acho que o pessoal já falou um pouquinho sobre, mas eu vou ler para acrescentar alguma coisa, né? Refere-se à interação entre culturas de uma forma recíproca, favorecendo seu convívio e integração assente numa relação baseada no respeito pela diversidade e no enriquecimento mútuo. Nenhum dos grupos se deve encontrar acima de qualquer outro que seja, favorecendo assim a integração e a convivência das pessoas. Este tipo de relações interculturais implica ter respeito pela diversidade, embora por razões óbvias, o aparecimento de conflitos seja inevitável e imprevisível. Podem ser resolvidos através do respeito, do diálogo e da concertação, assertividade. Foi o que eu achei assim de mais resumido assim, e interessante. Tá certo. Muito obrigada, Eliane. Mais alguém? Mais alguém, gente? Não? Gente, se ninguém mais participar ou quiser complementar com algum dos colegas, eu já fiz a chamada, já anotei. Mas a gente deu uma apressada aí no tempo do intervalo e eu ainda vou fazer aqui, né,
baixar a aula para o computador. E vejam lá as aulas que já estão anexadas na plataforma, tá? No decorrer dessa semana eu vou ficar providenciando para fazer logo das outras disciplinas, das outras aulas, perdão. Tá bom? A gente encerra por aqui. Se alguém quiser algo acrescentar ainda, pode falar. Professora, a colega está pedindo para você olhar no chat aí. Qual colega? Átila. Oi, Átila. Tu pode falar, Átila. Tá ok. Átila? Tá me ouvindo? Eu respondi. Ela tá dizendo que tá com problema no áudio. O melhor é que as pessoas falam no reservado comigo e eu vou lendo voz alta para todo mundo. Não, tá ok, filha. Mas assim, gente, priorizem além de vocês pesquisarem e escreverem para mim aqui no chat, priorizem dar essa ligada na câmera, falar, tá bom? Essa participação oral é fundamental, tá ok? É válido aqui o seu esforço, Átila, eu estou vendo que você respondeu, mas é importante essa participação oral, tá ok? Eu entendo que você esteja com problema agora, mas só para falar, né, para confirmar para vocês, tá bom? Quem aí não está se sentindo muito bem também de saúde, mas só para se esforçarem, a gente vai ficar fazendo esse trabalho no decorrer das nossas aulas até a nossa primeira verificação. Eu agradeço muito o esforço de vocês, tá? A gente se vê na terça que vem. Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, vocês têm o meu contato já, né? Tá bom? Então, vou me despedindo por aqui. Vou gravar aqui a aula agora, baixar no computador. E agradeço a presença de todos, tá bom? Tchau, tchau.